Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Hoje e Amanhã. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje eu continuarei com algumas reflexões sobre o coronavírus. O coronavírus tem feito com que a gente faça algumas reflexões em torno da vida, em torno do nosso comportamento, em torno da família e etc. Não é necessário que eu aqui elenque tudo o que nós temos aprendido nos últimos dias, neste período de quarentena. Mas hoje eu quero trazer um estudo acerca do velório, acerca de que o coronavírus ele tem feito com que nós não consigamos cumprir aquele ritual de enterro, nós não conseguimos cumprir com as horas do velório, nós não conseguimos nos despedir como habitualmente a humanidade tem se despedido dos seus entes queridos, dos seus parentes, dos seus amigos. Muitas vezes nós encontramos parentes e amigos que nós não vemos muito tempo no velório. Muitas vezes ficamos sem vê-los e eles vêm se despedir, vêm nos trazer aquelas palavras, aquele consolo, aquele abraço, aquele carinho, neste momento tão difícil que é o momento de separação de uma pessoa amada, separação de um filho, de um pai, de uma mãe, etc. Primeiramente, eu quero trazer aqui algumas reflexões do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. No último dia 18 de abril, nós comemoramos 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, 163 anos do Espiritismo na Terra. Allan Kardec, ele estudou nas questões 320 a 329 do Livro dos Espíritos, comemoração dos mortos funerais. Não vou ler aqui todas as perguntas. Sugiro ao senhor e à senhora, ao telespectador, que possa dirigir-se a este livro e ler as perguntas, que são perguntas e respostas bem interessantes. Peço licença ao telespectador para que eu possa ler a questão 323 do Livro dos Espíritos. A questão 323, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E os espíritos superiores respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, os espíritos superiores nos dizem que, para que nós possamos nos lembrar daqueles que partiram, não é necessário que nós nos desloquemos até o local onde foi enterrado o corpo daquele nosso amigo, daquele nosso parente. Basta que nós lembremos através de uma prece, seja essa prece em qualquer lugar, e essa prece surtirá o mesmo efeito. Assim como o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal, segundo os espíritos, é o veículo do pensamento. E quando nós pensamos, nós emitimos esta onda, este pensamento vai trafegar neste fluido cósmico universal, e este pensamento de carinho, esse pensamento de louvor, esse pensamento de gratidão por aqueles que estiveram conosco em determinado momento, num determinado período da vida, vai chegar até eles. Mas, como eu estava dizendo, o coronavírus impede que nós cumpramos esse ritual do velório, né? Que nós cumpramos estes procedimentos. Muitas famílias passam a noite velando o corpo, outras algumas horas, mas o contágio do vírus ele pode ocorrer ainda estando o corpo ainda morto. Então, como eu disse aqui anteriormente, às vezes
quando nós vamos enterrar um parente nosso, nós recebemos a visita de outros parentes distantes, amigos que muitas vezes nós não víamos, e eles vêm nos consolar, eles vêm nos trazer esta palavra de carinho, estas condolências. E obviamente o risco do contágio é tão grande que o caixão ele é fechado. Nós vimos na televisão no dia de ontem o depoimento de um filho que teve a sua mãe levada pelo coronavírus, né? A sua mãe contraiu o vírus e acabou morrendo. Então o corpo ele foi colocado num saco e depois num caixão e praticamente não houve velório. Praticamente foi um enterro assim muito rápido, muito doloroso isso para a família, porque nós sabemos que nós somos espíritos, que nós estamos reencarnados, que a vida não começa no berço e que a vida tampouco acabará no túmulo. Isso principalmente nós, os espíritas, sabemos disso. Sabemos que vamos reencarnar múltiplas e sucessivas vezes. Mas nem todos pensam assim. Temos várias religiões no mundo e muitas pessoas dessas várias religiões gostariam de cumprir esse ritual. Até mesmo nós, que somos espíritas, fazemos o velório, fazemos o enterro, normalmente nos despedimos com muito respeito daquele corpo, né, que abrigou o espírito da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos amigos, porque nós sabemos que o corpo é um instrumento para o nosso espírito e foi um instrumento para esse espírito que se despediu desse corpo, mas que continua vivo. Também quero trazer aqui, no dia de hoje, um estudo do espírito Joana de Ângeles, neste livro Florações Evangélicas, ditada para o médium Divaldo Pereira Franco. E a mensagem 25 deste livro, fala sobre velório, já que nós estamos estudando sobre essa separação, sobre como nós estamos nos comportando, né, em tempos de velório, de coronavírus, acho interessante a gente estudar um pouco a respeito disto. Então peço novamente licença ao telespectador para ler aqui alguns parágrafos da mensagem do Espírito Joana de Ângeles para o médium Divaldo Pereira Franco, e a mensagem é intitulada Velórios. Então o Espírito começa assim: diante do corpo de alguém que demandou a pátria espiritual, examina o próprio comportamento, a fim de que não te faças pernicioso, nem resvales pelas frivolidades que nesse instante devem ser esquecidas. O velório é um ato de fraternidade e de afeição aos recém-desencarnados, que, embora continuem vinculados aos despojos, não poucas vezes permanecem em graves perturbações. Imantados à organização somática, da qual são expulsos pelo impositivo da morte, que os surpreendem com o milagre da vida, entre aspas, milagre da vida, não obstante em outra dimensão, desesperam-se, experimentando asfixia e desassossegos de difícil classificação, acompanhando o acontecimento em crescente inquietude. Raras pessoas estão preparadas para entender o fenômeno da morte, ou possuem suficientes recursos de elevação moral a fim de serem transladadas do local mortuário, de modo a serem certificadas do ocorrido em circunstâncias favoráveis, benignas. No mais das vezes, atropelam-se com outros desencarnados, interrogam os amigos que lhe vêm trazer o testemunho último aos despojos carnais, caindo quase sempre em demorado hebetamento ou terrível alucinação. Em tais circunstâncias, medita a posição que desfrutas nos quadros da vida orgânica, considerando a inadiável imposição do teu regresso à espiritualidade. Se desejas ajudar o amigo em trânsito cujo corpo velas, ora por ele. No silêncio a que te recolhes,
Evoca os acontecimentos felizes a que ele se encontrava vinculado, os gestos de nobreza que o caracterizaram, as renúncias a que se impôs e os sacrifícios a que se submeteu. Recorda-o lutando e renovando-se. Não o lamentes, arrolando os insucessos que o martirizaram, as aflições e rebeldias que experimentou. O choro do desespero, como as observações malévolas, as imprecações, quanto às blasfêmias, ferem-nos à semelhança de ácido derramado em chagas abertas. De forma alguma, registres mágoas ou desaires entre ti e ele, os vínculos da ira ou as cicatrizes do ódio ainda remanescentes. Possivelmente ele te ouvirá as vibrações mentais sem compreender o que se passa, ou sofrerá a constrição das tuas memórias. E ela continua discorrendo sobre o velório. Então ela nos orienta que quando nós vamos aos velórios, para que a gente possa relembrar os atos felizes daqueles aos quais nós nos separamos, para que a gente não rememore as mágoas, para que a gente não fique verbalizando coisas fúteis e etc. Para que, se nós realmente queremos ajudar, que a gente possa fazer uma oração por eles, por estes espíritos que partiram. E ela nos fala que a maioria dos encarnados não estão preparados para a morte. Por isso que a vida é uma contínua educação para a morte. Nós precisamos pensar um pouco mais sobre a morte. Nós estamos aqui temporariamente reencarnados. E só Deus realmente é que sabe quando nós vamos partir. Então nós precisamos viver todos os dias com a nossa consciência tranquila, procurando fazer o melhor possível para ajudarmos as forças do bem a transformarmos o mundo, ajudar as forças do bem para que o mundo possa se transformar num mundo melhor. E essas orientações do Espírito Joana para o velório, nós estamos observando que com o coronavírus praticamente nós não estamos cumprindo, né, estes procedimentos do velório. Então eu quero deixar aqui esta mensagem para aqueles que se separaram dos seus entes queridos, que não conseguiram cumprir esses procedimentos do velório, que não conseguiram cumprir sequer ajuntar-se aos familiares para que pudessem fazer uma prece em conjunto. Quero deixar aqui uma mensagem de consolação, uma mensagem de esperança. Estes que partiram, eles continuam vivos. Estes espíritos continuam vivos. Estão vivos, mas no mundo espiritual. E o Espiritismo nos ensina e nos dá essa esperança do reencontro, que pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas com certeza nós vamos nos reencontrar com estes nossos familiares, com estes nossos amigos. E neste vídeo quero falar a você que me escuta, que se você não conseguiu cumprir estes procedimentos, estes rituais do velório, para que você dedique momentos de oração, momentos de gratidão, para que você se lembre deste ser que partiu, dos momentos felizes, para que tu possas agradecer todos os dias, as horas, os minutos em que tu convivestes com esta pessoa, para que tu possas agradecer e louvar a Deus por estes momentos. Mas também quero te incentivar para que tu possas fazer algo de bom em memória daquela pessoa que partiu. Fazer algo de bom em memória daquele nosso irmão, daquela nossa irmã que partiu, em memória deste espírito. Fazer algo em memória dele. Fazer algo em benefício da humanidade. Talvez no futuro seja um trabalho voluntário, talvez seja alguma atitude, algum ato contínuo que você possa fazer em benefício da humanidade, em memória da humanidade. Então, se você se separou da sua mãe, pense em alguma coisa útil. Eu vou fazer isso em memória da minha mãe.
Eu vou fazer isso em memória do meu filho, em memória do meu marido, e etc, etc. Portanto, quero deixar uma mensagem de esperança que os espíritos continuam vivos. Nós perdemos coisas materiais, perdemos carros, perdemos casas, perdemos dinheiros, nós perdemos objetos, mas das pessoas que nós amamos, nós nos separamos. E nos separamos temporariamente. Nós vamos, com certeza, nos encontrar. E a prece de gratidão, a prece de louvor, a prece que nós direcionamos a estes nossos irmãos de carinho, com certeza ajudarão esses nossos irmãos. Essas vibrações positivas de amor ajudarão estes nossos irmãos neste momento de retorno ao mundo espiritual. Como a Joana de Anges disse, a maioria não está preparada. Então, cabe a nós cada vez mais estudarmos o mundo espiritual. Cabe a nós tentarmos manter a nossa consciência tranquila, para que quando chegar também o nosso momento do passamento, o nosso momento do desprendimento, possamos compreender que deixamos o nosso corpo carnal e estamos de volta ao mundo espiritual. Então, meu amigo, minha amiga, desejo a você muita paz, desejo a você muita tranquilidade, muita força, sabendo que Jesus não abandona nenhum dos seus irmãos. Jesus está no leme. Deus é amor. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas, e continua sempre a nos ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. Fique em paz, meu amigo. Até o próximo vídeo.